Enquanto isso eu vou enrolando. Depois o... Amém, meus irmãos. Mais uma noite maravilhosa, eu creio. Que Deus tem preparado uma palavra para a gente. Pode apagar a luz de novo, por favor. Amém. Meus irmãos, quero começar essa mensagem assim, né? Deus é o nosso Criador e o responsável por nos conduzir. Amém? Ele nos conhece melhor que nós mesmos e conhece todas as engrenagens do nosso corpo e da nossa mente. Eu creio muito nisso. Amém? Eu oro para que esse conceito esteja nas nossas vidas. E esse Deus Criador, que nos trata com cuidado em cada detalhe, Ele está atento também para cada detalhe. E para aumentar a nossa intimidade com esse Deus, a gente precisa desenvolver uma sensibilidade espiritual, de tal modo que possamos enxergar esses detalhes no nosso dia a dia. Os detalhes do Criador, né? Somos criatura e Deus é o nosso Criador. E somos especiais, né? A Bíblia diz, somos feitos imagem e semelhança. O segredo de Deus está nos detalhes, meus irmãos, porque nosso Deus é um Deus perfeito. Hoje à noite eu creio que Deus nos chama a desejar Deus nos detalhes, observar e a valorizar os detalhes do seu mover. Vamos orar? Fecha seus olhos, meus irmãos. Deus, te pedimos para que você venha derramar fé nos nossos corações, Deus. Abrir os nossos olhos espirituais, Deus, da nossa mente. Que o Senhor venha nos ajudar a te enxergar em cada detalhe. A perceber o teu mover em cada detalhe, Deus. Amém. Então, meu irmão, será que temos prestado atenção em cada detalhe da nossa vida com Deus? Será que conseguimos enxergar Deus em todas as coisas e perceber que Ele é quem faz tudo? Ou buscamos apenas os grandes milagres, grandes acontecimentos, grandes experiências sobrenaturais? Muitas vezes balizamos o nosso nível de relação com Deus apenas em grandes milagres, na grande unção, nas grandes experiências sobrenaturais em nossas vidas. Precisamos sim buscar tudo isso e clamar por tudo isso. Mas existe um risco de viver num relacionamento assim, apenas. Ao fazer isso, passamos a olhar para a nossa caminhada espiritual como uma vida de acontecimentos e dependemos dele para estarmos felizes, satisfeitos ao lado de Deus. E até para reconhecer Deus efetivamente. Mas a gente não pode esquecer que o nosso Deus ele é muito maior do que possamos entender. Deus é infinitamente infinito. Ou seja, jamais poderemos dizer como e quando Ele irá agir, né? A não ser que Ele fale abertamente e te dê uma sensibilidade para reconhecer os seus caminhos. Portanto, meus irmãos, quando entendemos isso, nossa reação com Deus deve ser a seguinte: passar a ver Deus em todas as coisas e perceber que Ele cuida de tudo e fala conosco através de qualquer situação, mesmo quando não conseguimos enxergar e perceber. E a realidade é que muitas vezes negligenciamos os detalhes, né? Não temos sensibilidade para viver e perceber esses detalhes. Aí vem a angústia, vem a ansiedade, o medo, as derrotas, os pecados, sucumbimos com as tentações, vamos nos afastando de Deus e às vezes até nos aborrecemos com Deus, né? Blasfemamos contra Deus. Continuando aqui, a gente vai ler um ensinamento de Jesus para continuar nossa palavra, nossa reflexão, né? Vamos abrir Mateus 6, 26. Eu vou lendo aqui. O Rafinha já está comigo aqui. Vamos lá, eu estou com uma versão um pouquinho diferente, mas dá para acompanhar. Observem as aves dos céus. Jesus estava pregando nesse momento. Observem as aves dos céus, não semeiam,
nem colhem, nem armazenam em celeiros. Portanto, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês, seres humanos, muito mais valor do que elas? Quem de vocês, seres humanos, por mais que se preocupem, podem acrescentar uma hora que seja a mais à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, é jogada fora, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Né? Jesus está falando, né? Jesus fala como exemplo das aves do céu, dos lírios do campo, né? Das flores, e mostra que se Deus cuida de cada um desses seres vivos no detalhe, na sua sobrevivência, irá cuidar também da criação, que é a sua imagem e semelhança. Nozes. Amém? Você, meu irmão, lembra daquele louvor assim? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Amém? No final de 2019, continuando aqui, porque o cara dirige o louvor, tem que botar um louvorzinho no meio da palavra, né? Mas, então, continuando. No final de 2019, eu e Mizu visitamos um lugar muito interessante no sul do Peru. Eu não vou falar do título da Libertadores, não. Estou falando uma viagem no sul do Peru. Eu e Mizu, a gente foi para Paracas, uma reserva natural, lugar maravilhoso. Fizemos um passeio de barco e conhecemos um ecossistema de pássaros. Pegava um barquinho, andava uma horinha e chegava numa ilhota. Eu nunca vi tanto pássaro na minha vida. Dentro de uma ilhota, assim, era um ecossistema bizarro. Além de pássaro, tinha foca, tinha um monte de coisa, mas a quantidade de pássaros eu nunca vi na minha vida. Todos amontoados, um cheirinho ruim de dentro do barco, assim, cheiro. A gente ficou pensando, né, eu e a Mizu conversando, nas reflexões, eu e a Mizu ali, casal, né, parte romântica, ele também conversando. É impressionante, né, como que os pássaros ficavam ali naquele lugar, né? Tem toda a questão do fluxo migratório, né? Uma época do ano eles estão ali, outra época eles estão em outro lugar. Eles vão em bandos, se movimentando por orquestra, e ninguém consegue explicar quem é que faz todo esse movimento perfeito dos pássaros, né? O que determina que eles vivam ali naquele período do ano? São muitos detalhes que poderiam até exterminar todas essas criaturas, né? As aves do céu, como Jesus falou. Mas o nosso Deus cuida nos detalhes. Amém? Jesus, meu irmão, naquele momento que ele está fazendo essa pregação, ele está sendo muito claro e transparente no que ele está falando, né? Ele fala o seguinte: não deixem que seus sentimentos como ansiedade, angústia, medo, coisas naturais, dominem seus pensamentos na caminhada caótica que nós temos. Naquela época não devia ser diferente. As dificuldades, as angústias do ser humano. Não sejam, como Jesus fala, homens de pequena fé. Apenas confie que eu cuido de todas as coisas. Eu sou um Deus de detalhes. Deus cuida das aves do céu, das flores, que são bem menos importantes que a criatura que reflete a imagem e semelhança de Deus. Mais uma vez, falando aqui. Mas, meus irmãos, como viver confiando em Deus quando estamos avistando um tsunami de incertezas, muitas incertezas realizáveis, né? Eu sou economista, vocês sabem, né? Expectativas realizáveis, coisas que vão, tsunami que já está quase ali acontecendo, tantas informações que nos tiram do foco o tempo inteiro. A resposta essa noite, meus irmãos, é que a seguinte: observe a Deus no detalhe. Valorize Deus em cada detalhe da sua vida. Um dia eu escutei um testemunho muito interessante de uma irmã aqui da nossa igreja. Eu acho que foi a Carla, mãe da Duda. Não me lembro bem, tá? A Carlinha. Depois ela vai me confirmar se foi ela. Mas enfim, eu lembro do testemunho
E essa irmã, ela falou da seguinte forma, ela dizia que ela pedia para Deus ajudar ela a encontrar uma vaga no estacionamento do shopping. Eu achei aquilo meio, até eu escutando a primeira vez, eu falei, caramba, embaixo da vaga no estacionamento do shopping. Não sei se a galera mais velha lembra desse testemunho. Eu achei fantástico. Isso é buscar Deus nos detalhes. E saber que Deus está cuidando de tudo, tudo, como as aves do céu. Meus irmãos, eu vou dar um outro exemplo aqui, agora da minha vida, né? Recentemente a gente viveu um retiro maravilhoso. Quem conseguiu isso sabe do que estamos falando, né? Do que eu estou falando nesse momento. E eu vi esse retiro, meus irmãos, como um detalhe lindo de Deus na minha vida e na vida da minha família. Nesse momento tão difícil que muitos sabem que a minha família está vivendo. Eu pude ver o cuidado de Deus para a minha família. Quando eu estava subindo o retiro, já no carro, eu já podia agradecer pelo retiro, sem saber o que estava acontecendo, né? Naquele momento, eu e a Mizu subindo, conversando, refletindo, Deus já botou um louvor que impactou nossas vidas, ali naquele momento. A gente já sabia que aqueles momentos foram separados cuidadosamente por Deus. E, meus irmãos, pode parecer fácil ter esse tipo de pensamento, mas a gente sabe que não é não. Ainda mais no meio dessa pandemia que a gente vive, dessa loucura. Muitas coisas estavam na nossa cabeça, na minha cabeça pelo menos, antes de decidir se ia ou se eu não ia para o retiro. E muitas vezes na minha vida eu tratei alguns momentos separados por Deus como se fossem simples momentos, sem importância. Muitas vezes eu fiz isso. Mas eu fico muito feliz quando eu consigo perceber que esses simples momentos, como o retiro, são detalhes especiais de Deus para mim. E isso faz toda a diferença na minha caminhada espiritual, na minha relação com Deus. Muitos irmãos naquele retiro estenderam as mãos em oração pela minha família, pela vida do Tito, meu terceiro filho, lindo. Nesse retiro eu pude ver o detalhe do cuidado de Deus para a minha vida, e eu posso dizer que eu sou um abençoado por Deus. Já queria pedir para o pessoal, para os músicos virem subindo. Enquanto os músicos vão subindo, eu vou continuar lendo o ensinamento de Jesus durante essa pregação que Jesus estava fazendo, tá? É Mateus 6, 31. Vamos ler o que Jesus está falando. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Então, se Deus sabe, isso eu estou botando aqui na linguagem de Jesus, tá? Isso não está bem escrito. Mas ele continua o seguinte, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vou repetir isso que Jesus fala. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, Jesus continua, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Vou repetir, o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está falando, não se preocupe com o dia de amanhã. Eu cuido dos detalhes. Apenas busque o reino dos céus na sua vida. Irmãos, eu oro essa noite para que Deus coloque uma visão ampla sobre a sua vida, para que Deus te dê uma experiência, para que Deus fale contigo essa noite, para que você consiga perceber e valorizar os detalhes de Deus na sua vida. O Deus que te ama e quer se relacionar contigo no detalhe. Aprenda a valorizar o mover de Deus na sua vida. Vou falar de novo. Meus irmãos, Deus está atento
na sua vida no detalhe. Suas alegrias, suas angústias, as suas lutas, os seus medos. Mas essa noite Ele te veio te chamar a prestar mais atenção aos detalhes, às pequenas coisas, aquelas coisas que temos deixado passar despercebido no nosso caminhar. Esses detalhes vão fortalecer a sua fé e a sua caminhada. Fique atento. Vire um observador das maravilhas de Deus. Vença o inimigo declarando a grandeza das pequenas coisas que Deus faz. Lembre-se, Deus é o nosso Criador. Não foi assim que a gente começou falando? Que eu comecei? Deus é o nosso Criador. Foi Ele que pintou nos mínimos detalhes. Ele é o artista da sua vida. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu vou pedir para todo mundo que está aqui ficar de pé nesse momento. Você que está na sua casa também, se não quiser ficar de pé, coloca a mão no seu coração. Presta atenção nesse louvor que a gente vai cantar aqui agora, que demonstra um Deus de detalhes, um artista. Amém? Presta atenção. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura desenhando a clara lua, misturando que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus pintou minha vida. Fala assim: pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com branco da santidade, Deus. Pintou meu interior, pintou meu interior com sua glória. Oh, oh, oh. Vamos repetir isso. Declara na sua vida: pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com branco da santidade. Só as vozes. Pintou meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. Essa noite, meus irmãos, esse Deus real e perfeito, o Criador dos detalhes, o pintor da nossa história, o artista cuidadoso, quer se relacionar com você. Abra o seu coração. Observe os detalhes, porque às vezes você não observa o que Deus está fazendo na sua vida. Fica chateado, ansioso e às vezes até aborrecido com Deus. Valorize as coisas que Deus faz com você. Não diminua essas coisas. Se você ainda não experimentou esse Deus profundamente, feche seus olhos nesse momento e faça a prova de Deus na sua vida. Convoque Ele para se manifestar no seu dia a dia. Invoque a presença de Deus para derramar o seu amor nesse momento. Fale com Deus de amor. Se você percebeu que tem se afastado de Deus por negligência, volte para Deus essa noite. Deus vai trazer à memória todos os cuidados que Ele tem com a sua vida. Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai resgatar a comunhão que tem contigo. Volte para o centro da vontade dEle. Meus irmãos, eu vou fazer uma oração neste momento, e você vai repetir no seu lugar cada palavra que eu vou falando. Não
precisa ser alto. Pode repetir com o seu pensamento. Vou fazer essa oração nesse momento. Feche seus olhos. Fala com Deus. Fala assim: Deus, eu oro para o Espírito Santo continuar a me guiar. E peço para que Ele produza ainda mais fé em meu coração. Eu clamo por maior sensibilidade espiritual, para que o meu dia a dia eu venha perceber a sua atuação e o seu mover em cada detalhe, que é especialmente preparado por Ti. Derrama o seu amor, que cura e restaura a nossa fé. Amém. Pintou minha vida, pintou minha vida com sangue derramado. Levanta suas mãos nesse momento. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Fala com Deus nesse momento. Pintou meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Sua voz. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor. Aleluia, Deus fala conosco. Está pintando a minha Ele. Ele assinou a obra que sou eu. Para terminar, todos juntos. O maior pintor do mundo está mudando a minha história. A cruz foi um pincel do autor, o maior de todo mundo. Está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. Nasci, está escrito. Deus, pela Tua graça que é derramada nas nossas vidas, Deus. Obrigado pela Tua graça, Deus. Amém. Para a gente encerrar a nossa live, boa noite para você que está em casa. Fique com essa palavra, faça uma oração para que Deus continue te abençoando essa noite. Vamos terminar nossa live cantando um louvor, Maravilhosa Graça. É a graça de Deus, meus irmãos, que é derramada nas nossas vidas. A gente nem percebe como Deus é maravilhoso. Que você possa passar a perceber em cada detalhe o poder e a graça de Deus sendo derramadas, amém? Vamos com palmas para terminar. Sim. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou.
desejamos boa noite a todos.